Show de bola, gente. Então, continuando aqui a teoria, desce na tela comigo. Estávamos vendo as tabelas de frequência, certo? Para variáveis qualitativas discretas. Agora, o que nós vamos fazer é representar isto aqui graficamente. Então, gente, vamos pular isso aqui. Eu coloquei aquilo ali, mas não é necessário. E vamos falar dos histogramas. Vamos começar falando sobre histogramas, ok? Eita. Histogramas. O que vem a ser, professor, um histograma? Para a gente entender o que é um histograma, a primeira coisa que você precisa entender é que ele é um gráfico, tudo bem? Na abscissa, você encontra as classes e na ordenada você encontra as frequências absolutas. Vamos construir exatamente esse histograma aqui. Deixa eu tirar esse slide do meio aqui que está atrapalhando, né? Deixa eu só fechar aqui, gente. Vai travar aí um pouquinho, mas a gente já retorna, tá bom? Pronto, tirei o slide do meio aqui e aí fica mais fácil, correto? Beleza. Eu vou pedir só que você retorne. Isso, show de bola. Pronto, tá aí. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar um que esteja agrupado em classes. Por exemplo, esse aqui. Tem do 0 até o 2, do 2 até o 4, do 4 até o 6, do 6 até o 8 e do 8 até o 10, certo? Tudo bem? Beleza. Ou, de repente, a gente cria um, né, gente? Mudei de ideia, vou criar um, tá bom? Professor, mas o senhor mudou de ideia por quê? Porque eu sou uma pessoa que muda de ideia, gente. Eu sou uma pessoa que muda de ideia. Deixa eu voltar aqui. Tadã. Pronto, eu vou criar um com vocês, tá bom? Assim vocês veem tudo que eu estou fazendo, sem eu pular nada, tá bom? Vamos criar uma nova tabela, um novo hall. Vamos criar um hall aqui. Deixa eu criar um aqui, vamos criar um assim. Já vou criar na ordem, tá? 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6. Aí talvez um 7, um 7, um 8. Deixa eu ver quanto já tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Pronto, 25 tá de bom tamanho. Aí vamos criar essas classes da seguinte forma. Tem do 0 até o 1. Não, vamos colocar assim. Do 0 até o 2. Do 2 até o 4. Do 4 até o 6. Do 6 até o 8. E do 8 até o 10. Pronto, excelente. Então, vamos começar a preencher, tá bom? Eu estava preenchendo de azul, né? Então vamos preencher de azul. Vamos ver como é que tá nossas frequências. Vamos lá. Do 0 até o 2. Tem quantos, hein? Tem 4, né? Essa é a frequência absoluta, sim? E do 2 até o 4 tem... Deixa eu ir cortando aqui. Deixa eu cortar esses caras aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 elementos do 2 até o 4. Agora do 4 até o 6. 1, 2, 3, 4. Do 6 até o 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E do 8 até o 10 tem 3 elementos. Tudo bem? E como é que é a frequência acumulada, professor? A frequência acumulada você repete, né? 4 mais 7, 11. 11 mais 4, 15. 15 mais 7, 22. 22 mais 3, 25. Certo? E como é que é, professor? A frequência relativa mesmo? A frequência relativa
Você pega a frequência absoluta e divide pelo total, né? Se você fizer essa conta, isso dá 16%. É só multiplicar por 4 em cima e embaixo, tudo bem? Se você pegar o 7 e dividir por 25, isso dá 28%. Aqui 16% de novo, aqui 28% de novo, e aqui 3 sobre 25, se você multiplicar por 4 em cima e embaixo, vai dar 12%. Se você somar essa galera toda aqui, o que vai acontecer? Vai dar 100%, tá? Vamos ver? Coloco o 16 aqui, e aí soma. 16 mais 28 dá 44. 44 mais 16 dá 60. 60 mais 28 dá 88. 88 mais 12 dá 100%. Tudo bem? Show de bola? Então, nós temos aí uma tabela de frequência para variáveis qualitativas contínuas. Eu vou utilizar esta distribuição para construir o nosso histograma, tá? Vamos lá. Embaixo, você coloca as classes, tá? Então, serão 5 classes. 1, 2, 3, 4, 5 classes. De 0 até 2, de 2 até 4, de 4 até 6, de 6 até 8 e de 8 até 10. Tá? E são quantas frequências? 4, 7, 4, 7, 3. Deixa eu colocar mais ou menos bonitinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá aí. A frequência 02, né? A classe 02 tem frequência 4. Então, já sabemos que ela vai subir até aqui. A outra tem frequência 7. Então, ela vai subir até aqui. Certo? A outra, sem querer, voltou até 4, né? De 4 até 6, né? Aí depois volta a ter 7. Isso nem sempre vai acontecer, tá, gente? Antes que alguém pergunte. E aí, finalmente, a 10 vai até a 3. Vai até a frequência 3. Então, vai subir mais ou menos até aqui. Pá. E aí, para ficar um pouco mais fácil de ver os gráficos, isso aqui é o que nós chamamos de um histograma. Ok? Isso aí é um histograma. Então, o que você percebe do histograma? Os retângulos, eles têm altura idêntica, né? Cada retângulo tem altura idêntica à frequência da classe. E a base dos retângulos são a amplitude da classe. Certo? Beleza. Todo mundo foi, gente? Sobe aqui comigo. Todo mundo rolou? Todo mundo tranquilo? Então, isso é um gráfico histogramático, é um histograma, tudo bem? Se você separa um pouco os histogramas, vira um gráfico de barras ou de colunas, tudo bem? Show de bola? Tranquilo. Agora vamos entender o que vem a ser um polígono de frequências, tudo bem? Desce na tela aqui comigo para você entender. Então, um polígono de frequências... A primeira coisa que você tem que fazer para construir um polígono de frequência é ter um histograma, tá? Não existe polígono de frequência sem um histograma associado. Marque os pontos médios das bases superiores dos seus retângulos e aí marque o início e o final do seu polígono.
do seu histograma, ok? Deixa eu escolher uma cor mais forte aqui. Talvez azul. Azul é legal. Aí, gente, é só ligar os pontos. Esse polígono côncavo que está se formando é o que nós chamamos de polígono de frequência. Ok? Então, o polígono de frequência, ele tem ponto médio no ponto médio da classe. Tá vendo? Ó? Ele está no meio do 2 e o 4, portanto 3. Ele está no meio do 4 e do 6, portanto 5. Ele está no meio do 6 e do 8, portanto 7. E aqui no meio do 8 e do 10, portanto 9. Tá bom? Então isso aí é um polígono de frequências. E é isso aí que você precisa saber, gente. É essencialmente esses dois gráficos e o desconhecido gráfico de ogiva. Vamos desenhar ele aqui do lado. Então, o que é uma ogiva? Vou mostrar isso para vocês. Vamos lá? Começa com um gráfico bem parecido. E aí você coloca suas classes de novo. 4, 6, 8, 10. Né? Então, aqui você tem os limites superiores das classes. Só que agora, o gráfico que sobe, o gráfico, né, o eixo vertical, não é mais a frequência absoluta. É a frequência acumulada, certo? É essa frequência aqui. Ah, tá. Então, vai subir até o 4, aí depois 11, 15, 22, 25? Exatamente. Vamos criar aqui um modelo para eu não escrever, para eu não desenhar até o 25, né? Então, o maior é 25, né? 25. Vamos tentar dividir isso aqui em 5 pedaços. Deixa eu ver se eu consigo de olho. Não, aqui não. 1, 2, 3, 4. Ficou bom. Então, 25, 5, 10, 15, 20. Aí vai ter um cara aqui no meio, vai ter um cara aqui no meio, um cara aqui no meio, um cara aqui no meio, um cara aqui no meio. Vamos tentando localizar aí para ficar o mínimo preciso, né? A primeira classe sobe até o 4. Agora eu estou olhando para a frequência acumulada. Essa é a diferença, sim? E uma outra coisa, quando você subir até o... Até onde? Até o 4. 4 está mais ou menos por aqui, né? Deixa eu fazer assim. Tá por aqui. Então, subiu até o 4 e você marca o ponto do limite superior no 4, certo? Então, aqui nós temos um 4. Tá bom? Aumenta a tela aí, gente, para você ver o 4. Agora vai subir até o 11, certo? 11 está mais ou menos por aqui, certo? Isso aqui é o 11. Então, vai subir mais ou menos até aqui a partir do 4. Olha lá, subindo, tá bom? Agora vai subir até o 15. Subiu até o 15. Parece que está ficando retilíneo, mas não é o caso. Eu queria que não tivesse ficado tanto. Agora vai subir até o 22. 22 está mais ou menos por aqui. Ficou muito retilíneo, né? Queria que tivesse ficado tão retilíneo. Aqui parece que quebrou um pouquinho o retilíneo, né? E, finalmente, o 10 sobe até o 25. No final ficou menos retilíneo.
E aí agora vamos construir o gráfico de ogiva. Olha aqui, ó. Este gráfico abóbora nós chamamos de ogiva. Nas abscissas do gráfico de ogiva, você tem os limites superiores, enquanto que nas abscissas do polígono de frequência, você tem os pontos médios das classes. Ok? Beleza? Então temos aí 3 tipos de gráficos importantes para a gente. Tá bom? Acabou que eu ocupei tudo uma tela, podia ter colocado em 2, né? Mas agora já foi. Pictograma, gente. Vamos entender o que vem a ser um pictograma. Beleza? Vamos supor que eu queira... deixa eu ver... Criando aqui alguma coisa. Vou criar uns dados fictícios aqui, tá bom? Então vamos lá. Vamos supor que eu crie o seguinte gráfico. Aliás, primeiro a seguinte tabela. Vou colocar 5 anos aqui. 1, 2... vão caber 4. Então vou colocar 4. Quatro colunas. Aliás, 4 linhas. Vai ser o ano de 2000 e... Sei lá, vou começar de 2019, 2018, 2017, 2016. Então isso aqui é o ano. E isso aqui é a quantidade de água bebida diariamente por uma pessoa. Tá bom? Tô inventando isso aqui. É a quantidade de água bebida diariamente por uma pessoa. Aí vamos colocar aqui, sei lá, 3 litros, 2 litros, 4 litros, 2,5 litros. Tô inventando isso aí, gente. Tô inventando isso aí. O que seria um pictograma? Pictograma, gente, é isso aqui, ó. Vamos colocar os anos aqui. 2016, 2017, 2018, 2019. Tudo bem? Colocando um pontilhado aqui para a gente poder separar os pictogramas. Vocês vão entender já já o que significa isso. Tá? Num pictograma, aqui continua sendo a frequência e aqui continua sendo as classes. Aí tem aqui, vamos supor, 3. Deixa eu colocar. Esse aqui até que dá para... Ai, cacete. Esse aqui até que dá para ir do 1 até o... Né? 1, 2, 3, 4. Pronto. 1, 2, 3, 4 litros. E eu vou precisar de um 2,5 também para poder montar. No ano de 2016, foram 3 litros d'água, né? No ano de 2017, 2 litros. No ano de 2018, 4 litros. E no ano de 2019, 2,5 litros. E agora vem a diferença entre uma coisa e outra, tá? O que o pictograma tem de diferente? Ele exemplifica graficamente
aquilo que o gráfico está querendo medir. Então, estou desenhando aqui um copo d'água. Tá legal? Então, isso aqui serviria para dizer quantos copos de água, né, uma pessoa poderia beber. Isso parece besteira, né? Mas, né, você precisa saber disso. Sim, deixa eu terminar de desenhar aqui. Então, fechou. Aí, fechou. Em 2018, vai até 4. E aqui até 2,5. Tá aí. Isso aqui é um pictograma. Você percebe que eu precisei usar uma figura mais lúdica, né? Para poder medir esse histograma, só que ele está contextualizado com a figura que o gráfico está medindo. Tudo bem? Então, isso aqui é um pictograma. Não é à toa que pict vem de picture, que significa figura, imagem. Certo? Então, isso aqui é um exemplo de pictograma. Tudo bem? Show de bola? Bom, gráfico de setores. Vamos lá, vou aproveitar algum desses aqui. Talvez... Deixa eu ver... Esse aqui? Esse aqui tá melhor, né? Vamos lá. Esse aqui mesmo. Tá bom? Deixa eu transferir esse slide um pouquinho mais para frente para ficar mais fácil. Tá? Vou dar um Ctrl X aqui. E vou colocar perto do gráfico de setores. Colei 2 vezes. Pronto. Legal. Tá aí. Aí vamos entender como é que funciona o gráfico de setores. Funciona assim. Suponha que eu queira escrever este rol numa forma gráfica, só que com setores circulares. Primeiro você desenha um círculo, não isso que eu fiz, tá? É um círculo. Isso, ficou mais ou menos. Aí eu vou dividir ele em 4 partes, porque vai ficar mais fácil de fazer a divisão, tá? Mas vamos lá. Você vai pegar cada frequência dessa aqui. As relativas, né? Exato. Cada uma delas. Então, essa aqui é do valor 1, a do valor 2, a do valor 3, a do valor 4 e a do valor 5, né? 1, 2, 3, 4 e 5. A do 1 é 25%, o outro é 10%, o outro é 40%, o valor 4 tem frequência acumulada 15% e o valor 5 tem frequência acumulada 10%. O que você vai fazer? Você vai pegar cada uma dessas frequências relativas, falei acumulada, né? Relativa em percentual, né? E você vai aplicá-las, por exemplo, 25%, em 360 graus. Tudo bem? Aí vamos lá fazer isso. Corta 0 com 0. 25 vezes 36, não sei fazer de cabeça. Mas tem uma forma legal de fazer 25 vezes 36. Você consegue ver? Pô, 36 é 4 vezes 9. Aí 100 vezes 9, 900. Certo? Então isso aqui em cima fica 900 graus, dividido por 10, 90 graus. Então isso aqui corresponde a 90 graus. É claro, né? 1/4 da circunferência, né? Beleza. E esse aqui? 10% de 360? 36 graus. Faça as contas aí que você vai ver que vai dar certo. 40% de 360 dá 144 graus. 15% de 360, eu não sei. Acho que deve ser uns 30 graus ou alguma coisa do tipo. 15 vezes 360. Corta, corta. 36 vezes 15. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 3, 15, 18. 6,
3. Certo isso? Tá. 0, 4, 3 mais 1, 4 mais 1, 5. Tem nada a ver com o que eu falei. 54 graus. Nada a ver. Eu poderia ter dividido isso aqui por 2 e somado, né? Bom, e 10% de novo. 36 graus. Se você somar isso tudo, vai dar 360 graus. Tá, beleza? Então estão aí as nossas continhas. Aí agora o que você faz? Você monta, certo? Vamos criar uma legenda aqui. Isso aqui vai ser vermelho. Aí você pinta lá o setor vermelho. Certo? Ocupando 90 graus. Aí agora 36 graus. Vamos colocar de verde, sei lá. 36 graus está um pouquinho depois daqui. É esse cara aqui. Esse cara aqui corresponde ao número 2, a fatia 2, certo? 144 vai fazer o seguinte, vai ficar 126, vai chegar exatamente aqui, né? Deixa eu colocar isso aqui de azul. Vai chegar exatamente aqui. Beleza? Este ângulo aqui é um ângulo de 144 graus. Este ângulo verde aqui é um ângulo de 36 graus. Aí isso mais isso dá 180, tá vendo? Não é à toa que 10% mais 40 dá 50%, metade de 360 é 180, tá? Aí agora vamos ver laranja, pode ser. Então esse aqui vai ser laranja, 54 graus. Um pouquinho mais para cá, um pouquinho menos. Beleza. Beleza, então esse ângulo aqui é um ângulo de 54 graus. E, finalmente, nós temos aqui um ângulo de 36 graus. Eu posso tirar isso e isso. Beleza? Show de bola? Então, nós temos aí o nosso gráfico de setores. Ok? Você percebe que a parte que ocupa o maior setor é essa parte azul aqui, que é o número 3, que é, de fato, o que mais aparece. Muito bom, gente? Tranquilo? Então, isso aí é um gráfico de setores. Vamos finalmente para as medidas de tendência central. Opa! Agora a gente vai falar de conta. Essa é a parte... Sobe aqui comigo? Essa é a parte mais tranquila, sim? Aliás, não sei se é mais tranquila, mas é... Como é que eu posso dizer? Não é difícil, gente. Média talvez seja mais complicada, né? Tirando as medidas de dispersão, claro. Bom, então vamos lá. Medidas de tendência central. Vamos lá? Desce na tela comigo. Média. Galera, existe uma porrada de tipo de média. Eu não posso falar palavrão. Existem muitos tipos de média. Um montão. Pronto, agora isso eu posso falar. Vamos começar pela média aritmética. É identificada dessa forma aqui. Eu vou criar uma distribuição aqui em cima, tá, gente? A1, A2, melhor, X1, X2. Até Xn. Então, essa é uma distribuição. Média aritmética. Vou escrever um A aqui embaixo só para dizer que é aritmética, tá? É a soma de todos os valores, mas você tem que dividir o final por n, que é a quantidade de termos. Então, isso aqui é a média aritmética. Alguns livros chamam de simples.
mas é opcional esse termo, tá bom? Nós temos também a média aritmética ponderada, que é o seguinte, é o XAP. Cada termo agora tem o seu peso. Vou chamar de P também, de P de peso. P1, X1, mais P2, X2, até PN, XN. O que é esse peso? É a sua prova de física, cujo, sei lá, você está fazendo a prova do ITA, que a prova de física tem peso diferente. Enfim, pesos, tá? Pesos para as variáveis. Vocês vão ver isso nos exercícios. Na parte de baixo, você tem a soma dos pesos. Tá? Então, essa é a média aritmética ponderada. Isso no exercício vai ficar bem mais claro, tá? E, professor, o que vem assim? Eu estou envolvendo só a fórmula, né? E, professor, o que tem mais média? Tem um monte de média, mas a gente só vai ver algumas, tá? Média geométrica. Identificado por XG. Ela é a raiz enésima do produto de todos os termos. Ok? Tem mais, professor? Tem. Tem a chamada média harmônica. Média harmônica, identificada por XH, deixa eu escrever aqui embaixo. Identificada por XH. Ela é igual a uma fração gigante. Aqui em cima, a quantidade de termos. E aqui embaixo, a soma dos inversos de cada termo. Então, isso aí é o que nós chamamos de a média harmônica. E aí vale a gente sempre lembrar uma parada conhecida como a desigualdade das médias. Muito difícil disso cair na EA, muito difícil disso cair na ESA, mas é muito fácil disso cair na EFON, na SpaceX, na AFA, na Escola Naval, né? Bom, o que diz a desigualdade das médias? É bem simples de entender, na verdade. Ela diz o seguinte, que a média aritmética é a maior de todas. Ela pode ser maior ou igual à média geométrica, que por sua vez é maior ou igual à média harmônica. Esse tracinho em cima, gente, é só para dizer que é média, tá bom? É a forma que os matemáticos tiveram de dizer que é média, tá? Então, a média harmônica é sempre menor ou igual que a geométrica, que é sempre menor ou igual que a aritmética. A igualdade só acontece quando os termos são todos iguais. Deixa eu escrever isso aqui. A igualdade só ocorre se x1 foi igual a x2, foi igual a x3, que for igual a xn. Tá legal? Então, essas são as médias. Sobe aqui comigo. Então, nós vimos aqui alguns tipos de médias, certo? Média harmônica, média aritmética ponderada e a média geométrica, sim? Essa é a primeira medida de centralidade, tudo bem? Agora nós vamos ver a segunda, que talvez traga um problema na hora de fazer com dados agrupados, tá? Então, desce na tela aqui comigo. Medidas de tendência central, mediana. Existem 3 tipos de medianas. A mediana... Aliás, inicialmente existem 2 tipos de mediana.
um para dados discretos. E o outro tipo é esse, mediana para dados agrupados, que a gente já vai falar daqui a pouco. Mas, por enquanto, vamos dar uma olhada nesta aqui. Bom, a mediana vai ter formas diferentes de calcular caso o número de termos da distribuição é ímpar ou o número de termos da distribuição é par. Então, esses dois itens, esses dois carinhas aí, são os mais importantes em case de medianas. Ok? Vamos entender, então, como é que funciona. Primeira coisa. Eu queria escrever isso aqui. Deixa eu colocar isso aqui em cima como regra geral, tá bom? Para calcularmos medianas, os termos da distribuição devem estar em whole. O que isso significa? Sobe aqui comigo. Então, o que isso significa? Isso significa que para a gente calcular mediana, os termos da distribuição têm que estar em ordem não decrescente. Tudo bem? Então, desce aqui comigo para você entender. Vamos supor que eu crie um determinado termo. Por exemplo, sei lá, vou criar aqui uma distribuição qualquer. 2, 5, 1, 4, 6, 3, 2. Pronto. E aí? Isso aqui está em whole? Não está em whole. Então, vamos colocar em whole, certo? Como é que a gente faz para colocar em whole? A gente reorganiza, né? 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo certo? Então, agora isso aqui está em whole, porque eu reorganizei na ordem numérica, certo? Crescente, ok? Show? Tá. E aí, como é que você faz para calcular a mediana quando o número de termos é ímpar? Tipo esse, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como é que você faz isso? É só olhar o termo do meio. Tem um termo no meio, né? Aqui tem 3 caras, aqui tem 3 caras, esse cara aqui tá no meio. Aí você pega esse cara aqui, sabe o que você faz? Ele já é a mediana. Então, gente, sobe aqui comigo. A mediana para uma quantidade ímpar de termos numa distribuição em whole é o termo do meio. Acabou. Acabou. Diferente da média, que você tem que somar tudo e dividir por, nesse caso, por 7, né? Tem 7 termos. Mas a mediana não. É só olhar o termo do meio e acabou. Tudo bem? Show de bola? Tá. Agora, desce aqui de novo. Vamos ver o que aconteceria se você pegasse essa mesma distribuição. Eu já vou colocar ela em whole, tá? 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6 e adicionasse um 8. Pronto. Agora, o número de termos da distribuição é par. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Pois bem. Nesse caso, você envolve os dois termos do meio. Você envolve os dois termos do meio.
e tira a média aritmética deles. Isso dá 3,5. Não arredonde sua resposta. Isso aí é a mediana desta distribuição. Tudo bem? Show de bola? Então, essa é a definição de mediana. Sobe aqui comigo. Então, essa é a mediana para termos discretos. É só isso mesmo. Se você tem uma quantidade ímpar de termos, termo do meio é a mediana. Se você tem uma quantidade par de termos, envolva os dois termos que estão no meio e tire a média aritmética deles. Tá bom? Um minutinho aí que eu vou responder uma pergunta aqui no fórum. Aliás, comentar um negócio. Caiu uma questão dessa na EAR, falando disso, da de ogiva, né, Amanda? Eu lembro dessa questão. Daqui a pouco a gente pode até fazer ela aqui. Matheus Freitas, mestre, quando puder, olha a mensagem que te enviei. Você me enviou aonde, Matheus? Você me enviou por alguma mídia social específica? Ou você enviou por aqui? Depois me explicita por onde você enviou. Beleza? Aí eu olho. Bom, vamos continuar? Então, vamos lá. Desce na tela aqui comigo. Vamos falar, então, da mediana para dados agrupados. Sim? Aí, gente, é um pouquinho mais difícil. Você vai ter que decorar uma fórmula extremamente chata, tudo bem? Mas eu gostaria de dizer o seguinte, sobe aqui comigo. Isso aqui só caiu, assim, em case de concurso, tirando o INE e o ITA, só caiu uma vez em todos os concursos que já tem de concursos militares. Caiu uma vez e foi para a AFA do ano passado. Tá bom? Do ano retrasado. Eu tenho que colocar aqui porque faz parte do conteúdo, mas muito difícil disso cair. Tá bom? Então desce na tela aqui e vamos lá. Entender como é que a gente utiliza isso aí. Eu vou criar um exemplo com você, tá bom? Esse exemplo é clássico, eu não tô tirando ele da cabeça, quer dizer, eu tô tirando ele da cabeça, mas eu tenho ele memorizado, ele é clássico para entendimento dessa fórmula, ainda assim é uma fórmula chata, tudo bem? Eu sempre tenho que lembrar a quantidade de linhas, eu acho que é 7. Vamos lá. 1, 2, 3. É isso, é 7. 5, 6, 7. Pronto, vou apagar essa linha aqui e fazer de novo. Pronto, tá aí, 7. Aí eu vou precisar de uma coluna mais ou menos grande. Aí aqui vão ser as frequências relativas. Aqui eu vou colocar as frequências acumuladas. E aqui tem uma descrição importante. Bom, vamos lá. Essa vai ser a coluna das classes. Essa aqui vai ser a coluna das frequências relativas. E essa aqui vai ser a coluna das frequências acumuladas. Tudo bem? Aqui eu vou te explicar o que significa a frequência acumulada, tá? É um significado da questão, ok? Vamos lá. Então, nós temos as classes de 180 até 200, de 200 até 220, de 220 até 240, de 240 até 260 e de 260 até 280. Muito bem. A frequência eu não lembro se era 40 ou não. Bom, eu lembro dos números. É 4, 18, 10, 5, 3.
4, 18, 10, 5, 3. 4 mais 18, 22, 32, é isso aí. 40. Aí aqui dá para somar 4, 22, 32, 37, 40. Show de bola. Isso aqui não é preenchido, isso aqui não é preenchido. Aí, a questão, essa tabela em questão, ela preenche isso aqui assim. Primeira a quarta. Aí era quinta a 22ª ou 23ª. 23ª a 32ª. 33ª a 37ª. Deixa eu colocar isso aqui melhor. 38ª a 40ª. O que significam esses caras aqui? Significa que se você tivesse colocado os termos em rol, suponha que esses aqui sejam os termos e suponha que eles estejam em rol. Do primeiro ao quarto está de 180 até 200. Do quinto até o 22º, vamos colocar reticências aqui, está do 200 até o 220. E por aí vai. Entenderam o que significa? Esse significado da frequência acumulada de 200 até 220 está indo do quinto termo até o 22º. Isso significa que eu apaguei a parada que eu não queria. Então, beleza? Então, isso que significa aquelas posições ordinais ali, tá? Bom, beleza. E aí a pergunta é, calcule a mediana dessa distribuição. E pronto. É isso aí. E aí, gente, sobe aqui comigo. Para fazermos isso, a gente precisa utilizar uma fórmula pronta, feia de doer. Tem um n sobre 2 horrível lá dentro da fórmula, e a gente tem que memorizar isso se você quiser se preparar para esse tipo de questão também, tá? Para Ariesa, isso não vai cair, tá bom? Isso aí cairia para uma SpaceX, para EFON, para AFA, beleza? É Ariesa, eu aposto que isso não cai, tá? Aposto $1 milhão. Tudo bem? Show de bola? Então desce na tela aqui comigo, vamos começar a falar da nossa fórmula, tudo bem? Primeira coisa que eu vou fazer é escrever a fórmula para você. Depois, eu vou explicar o que é termo a termo. Tudo começa com mediana, se escreve MD, é igual limite da classe mediana, já vou te dizer o que é isso, mais, aí abre um parêntese, N sobre 2 menos frequência acumulada anterior. Deixa eu escrever assim. Frequência acumulada anterior. Tudo isso dividido por frequência da classe mediana vezes uma parada conhecida como A. E eu já vou te dizer o que é cada termo. Tudo bem? Bom, isso aqui, esta fórmula bonita aí, é a fórmula que garante que você calcule a mediana. Deixa eu te explicar o que é cada termo. Bom, MD é a mediana. LMD é o limite superior. Aliás, perdão, é o limite inferior
Estou falando superior o tempo todo. É o limite inferior da classe mediana. Eu já vou explicar tudo bonitinho, tá bom? FMD é a frequência absoluta da classe mediana. O que está faltando? Está faltando frequência acumulada anterior. O que é frequência acumulada anterior? É assim. É a frequência anterior a quê, professor? Você já vai ver. É a frequência acumulada da classe anterior. E quando eu falo classe anterior, é porque para cada classe existe uma imediatamente anterior, tudo bem? Da classe anterior da classe mediana. Falta a N, né? N. Tá. Número de termos da distribuição. Deixa eu ver se está faltando alguém. MD, LMT, MD. Ah, tá faltando A, né? A é a amplitude total. Aliás, é a amplitude total da classe, né? Da classe mediana. Bom, tá aí. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos na fórmula. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. E deixa eu apagar isso aqui para a gente poder fazer a conta aqui embaixo. Tudo bem? Vamos lá. Então, como é que fica a nossa mediana? Em primeiro lugar, deixa eu te explicar o que é essa tal de classe mediana. Como tem 40 termos na minha distribuição, a mediana, sobe aqui comigo, a mediana está do 20 ao 21. Você concorda com isso? Porque 40 dividido por 2 é 20. Então, tá do 20 para o 21, ou seja, do 20º para o 21º. Agora, olha para aqui para o gráfico, para a tabela que a gente fez, olha para cá, e me diz aonde está o 20º e o 21º. Ele está em que classe? Nessa, né? Porque vai do 5º até o 22º. Então, isso aqui é a minha classe mediana, tá? Esse cara aí, essa segunda classe, é a classe mediana, porque o meio tá aí. Sim? Então, vamos lá. Começando, limite inferior da classe mediana. Qual é o limite inferior? 200. Mais. Quantos termos a distribuição possui? 40. Então, substitui o N por 40. Menos frequência acumulada da classe anterior. 4. Frequência da classe mediana, só que agora é absoluta. 18. Vezes amplitude da classe mediana. 220 menos 200, que é igual a 20. E aí, resolve isso aí, tá? Vamos resolver? Isso dá... deixa eu ver, 200 mais
40 sobre 2 é 20. 20 menos 4, 16. Vezes 20, né? Fiz a conta um pouquinho rápido aqui, gente. Isso aqui dá 20. 20 menos 4, 16. 16 sobre 18. Muito bem, isso aqui fica 200 mais 8 nonos, 160 nonos. 160 dividido por 9, vou fazer a conta aqui, dá por 1 vezes 9, 9 para 16, faltam 7. Aí dá por 7 agora, 7 vezes 9, vai ficar 17,7. Então, isso fica 217,7. Tá bom? Então, sobe aqui comigo. Tá uma fórmula bastante chata, bastante complicada, mas caiu na AFA, tem que colocar, gente. Me perdoem, mas eu tenho que colocar o conteúdo todo aqui, tá? Show de bola? Tem certeza que todo mundo foi? Você não gravou a fórmula ainda, mas se você quiser tentar, tá aí o vídeo para você poder. E vamos lá para a nossa última medida de tendência central, que é a moda. Desce comigo aqui, então. O que é a moda? Moda, como é que eu estou escrevendo? Eu estou escrevendo de preto, né? Moda é o termo de maior frequência numa distribuição, beleza? Por exemplo, aqui a maior frequência aparece aqui. Tá vendo maior frequência? Ó, 18, certo? Aqui a maior frequência é 2. É o cara que mais se repete, tudo bem? Então a moda dessa distribuição é 2. A moda dessa distribuição aqui também é 2. Vamos ver mais. Qual é a moda dessa distribuição aqui? É só ver quem tem mais frequência. Quem tem mais frequência? O 8. Portanto, a moda desta distribuição é 3. Vamos ver. E aqui, hein? Olhando para o gráfico, dá para ver quem tem maior moda? Sobe até o 7, né? Ou seja, 3 é um candidato. Mas aqui também sobe até o 7. Então, 7 também é um candidato. Então, esse problema tem duas modas. 3 e 7. Ou seja, isso é uma distribuição bimodal. Tudo bem? Vê se tem mais alguma aqui. Aqui, ó, outra distribuição. Aqui não tem moda. Aliás, tem sim, bimodal, perdoa. 2, 4, 6, 8. Sim, bimodal também. É isso aí. Deixa eu criar algumas lá que não apareceram, que são importantes da mesma forma. Então, quando tem uma moda, é modal, né? Então, 1, 2, 2, 2, 3. A moda é 2, certo? É o que mais aparece. E assim, a moda não existe. Não tem um termo que se repita, né? Então, a gente diz que isso aqui é uma distribuição Herbert Richards. Isso aqui é uma distribuição amodal. Não tem moda, tá bom? E o caso que a gente viu agora há pouco, né? 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Qual é a moda aqui? A moda é 3 e a moda também é 6. Isso aqui é o que nós chamamos de uma distribuição bimodal. Beleza, gente? Então, essa é a definição de moda, tá bom? É uma das mais fáceis, né? Tem maior frequência, você olha lá e vai ser o que a gente chama de moda, ok? E agora, Jesus. Bom, sobe aqui comigo. Já passamos daquilo que mais cai, tá?
Agora a gente só precisa falar de variância e desvio padrão, que é muito chato. Eu digo que é chato porque é muita conta. É muita conta, eu vou colocar, lógico, uma distribuição pequena, mas o desvio padrão, ele tem uma parada teórica que a gente precisa saber. Eu vou primeiro te ensinar, então, a parte teórica, tá? E depois eu te explico como é que calcula, tá? Mas vamos primeiro explicar para que serve o desvio padrão, tá? Galera, vou fazer uma pergunta para vocês. Respondam sinceramente, sim, por mais óbvio que pareça. Você gostaria de trabalhar num lugar onde os funcionários ganham, em média, 100 mil reais? Sim ou não? Eu acho que você vai responder que sim, correto? É lógico que você gostaria de trabalhar num lugar onde os funcionários ganham quanto, professor? 100 mil reais. Jesus, pô, com 10 mil já estava feliz, 100 mil, ferrou, né? Exato. Então, vamos criar uma empresa em que os funcionários ganham, em média, 100 mil reais. Vamos criar? Desce aqui para a gente criar. Tem 3 funcionários. Tem o Alberto, tem o Bruno e tem o Christian, que subiu no palco. Brincadeira. Então, Alberto, Bruno e o Christian. Beleza. O Christian que subiu no palco. Bruna. Parei. Então, Alberto, Bruno. A Bruna, pronto, Bruna. Legal. Alberto, Bruna e Christian. Beleza. Vamos criar então. Olha como é que vai ser essa empresa. Esse cara aqui ganha R$1. Esse cara aqui ganha R$1. Esse cara aqui ganha 99.998 reais. E aí? Faça as contas que você vai ver que funciona, né? Aliás, perdão. É 299.998 reais. Perdoa. Vamos fazer as contas. Vamos lá. Faz a média aí. Isso é quanto que o Christian ganha. Isso aqui é quanto que o Alberto ganha. Isso aqui é quanto que a Bruna ganha. Dividindo por 3, isso dá 300 mil. Dividido por 3, isso dá 100 mil reais. Então, a média aqui é de 100 mil reais. Ou seja, esta empresa aqui que eu acabei de construir, né? Sobe aqui comigo. Os funcionários estão ganhando, em média, 100 mil reais. Certo? É lógico que isso aqui é um absurdo, né? Ganham em média 100 mil reais, mas tem uma discrepância muito grande entre os dados. E é aí que entra o desvio padrão. O desvio padrão, ele serve para te denunciar quando essas pesquisas são feitas e os dados são muito discrepantes um do outro, tá? Porque senão você chega em falácias como essa, 2 funcionários ganhando R$1 e ainda assim a média dando 100 mil. É porque o terceiro funcionário está ganhando muito acima, certo? E aí funciona da seguinte forma: quanto maior o desvio padrão, mais essas loucuras acontecem. Quanto maior o desvio padrão de uma distribuição qualquer, maior será a discrepância entre os valores. Ok? Todo mundo ok? Deixa eu achar uma questão aqui rapidinho que fala justamente sobre isso, tá? Desce aqui para você ver essa questão 10 da Yara, ó. Numa prova de matemática, 3 classes obtiveram as seguintes médias e desvios. Aí, média, desvio, média, desvio, média, desvio. Se for sorteado um aluno em cada classe, em qual delas é mais provável que a nota desse aluno esteja entre 3 e 6? Ou seja, que discrepe menos. Para discrepar menos, eu tenho que ter o menor desvio padrão. Gabarito, letra A. Certo? Se eu estou procurando que o intervalo fique no meio entre 3 e 6, que é justamente a média, eu quero ter o menor desvio padrão.
Beleza? Bom, agora a gente tem que aprender a calcular esta jossa. E para a gente aprender a calcular desvio padrão, sobe aqui comigo, a primeira coisa que você tem que aprender é a calcular uma parada chamada de variância. Vamos calcular a variância? Desce aqui para a gente aprender a calcular. Eu vou construir aqui uma distribuição, tudo bem? Vou colocar ela pequena, tá? 1, 2, 4, 5. Pronto. 1, 2, 4, 5. Só isso já vai dar bastante trabalho. Como é que você calcula a variância? Eu vou assumir que isso aqui seja uma população, tá? Porque se for amostra, o denominador muda de n para n-1, e isso não é cobrado, tá? Eu vou escrever isso aqui, lógico, mas isso não é cobrado. É assim, ó. O que você faz? Primeiro você calcula a média. Calcule a média dessa distribuição. Então vamos lá. 1 mais 2. Estou aprendendo a calcular a variância, sim? O problema me deu isso aqui e está pedindo a variância. Tá bom. Calcula a média. Aí divide isso aqui por 4, né? 1 mais 2, 3, mais 4, 7, mais 5, 12. Olha, que coincidência. Mentira, eu fiz para dar bonitinho mesmo. Aí agora você vai calcular umas paradas conhecidas como desvios médios. Desvios médios é o seguinte. Você vai pegar cada termo e diminuir a média. O 1, o 2, o 4 e o 5. Só que fica em módulo, ok? Isso aqui dá 2, isso aqui dá 1, isso aqui dá 1, isso aqui dá 2. Então, viu o que eu fiz? Peguei cada termo e subtraí a média. E aí fiz o módulo para ficar tudo positivo. Então, tá aí. Acabou, professor? Não. Agora vem a tal da variância. O que é, então, a variância? Ela será a soma dos quadrados dos desvios médios dividido pela quantidade de termos, tá? Isso aqui tem um... Bom, eu já falo sobre isso, mas vamos fazer a conta assim mesmo por enquanto, tá? Isso aqui fica assim, fazendo essa conta, isso fica 4 mais 1, mais 1, mais 4, sobre 4. 4 mais 4, 8, mais 2, 10. 10 sobre 4 dá 2,5. Então, a variância é de 2,5. Então, é assim que você calcula variância. E aí, para a gente generalizar, a gente generaliza assim. Suponha que você tem uma distribuição assim, x1, x2, até xn, ok? Como é que você calcula essa tal de variância? É a soma dos quadrados dos desvios. Então, x1 menos média ao quadrado. x2 menos média ao quadrado. E por aí vai, até o último termo, xn menos média ao quadrado. Tudo isso dividido por n ou n menos 1. Como é que você faz para escolher? É assim. Você vai escolher n quando você quiser saber a variância da população. E você vai escolher n menos 1 quando você quiser saber a variância da amostra. Isso tem a ver com um negócio chamado grau de liberdade, que eu não vou entrar no mérito aqui. Em geral, se usa esse. Tá? Se o problema não distinguir, você usa esse. Ok? Mas é importante você saber que existem os dois. Isso aqui pode ser escrito na notação de somatório, tá bom?
Então, isso aqui em cima pode ser escrito assim. Se você não conhece a notação de somatório, ignora, tá bom? Não é a coisa mais importante do mundo aqui. Ainda bem que o senhor falou para eu ignorar, professor. É menos x barra ao quadrado dividido por n ou n menos 1. O senhor está dizendo que essa coisa feia aqui em cima pode virar isso aqui? Exatamente. Quem tiver dúvida pode assistir a aula de matrizes que eu dei. Beleza? E aí agora, eu coloquei 2 espaços para variância. Bom, isso é variância, tá bom? É assim que você calcula a variância. E o desvio padrão? O desvio padrão, identificado pela letra delta minúscula, é a raiz quadrada da variância. Tá? Então, naquele exemplo anterior, deixa eu ver se eu acho o exemplo aqui. Acho que eu tenho ele aqui. Rapidinho, gente. Não vou achar não. Mas tudo bem. Então, nós temos aí a fórmula. Deixa eu colocar essa aqui um pouquinho mais destacada, porque ela é bem importante. Aí tem alguns que vão parar para explicar, que é porque quando você... Calma aí. Que é porque quando você eleva esses termos ao quadrado, a dimensão vira 2, aí você extrai a raiz quadrada para a dimensão voltar a ser 1, né? Mas isso não é necessário, gente. Então, se você pega, por exemplo, aquela distribuição que eu dei ali, 1, 2, 4, 5... Qual é o desvio padrão, professor? É a raiz de 2,5, não foi isso que a gente encontrou? Ah, é só isso? É, só isso. Aí isso fica raiz de 25 sobre 10, né? Raiz de 25 é 5, raiz de 10, a gente não sabe, né? Aí fica 5 raiz de 10 sobre 10. Raiz de 10 vale aproximadamente 3,16. Aí isso aqui fica 5 vezes 3,16 dividido por 10, aproximadamente, né? Aí multiplica 3,16 por 5, 3,16 por 5, isso vai dar 15,8. Aí isso deu 15,8 sobre 10, que dá 1,58. Significa que os dados não estão assim tão discrepantes um em relação ao outro.